Fala, meu jovem Nelson Costa, caixa de ferramentas, e hoje mais uma reflexão sobre o que eu aprendi estudando sobre Deus, sobre deuses. Cara, quero deixar claro aqui que eu não estou abordando questões tradicionais, onde tem a fé do indivíduo, onde tem as congregações, cada uma no seu quadrado, católico, protestante ou qualquer outra coisa. Não é uma questão de religião, judeu, islâmico ou budista. É o que eu aprendi dentro do meu campo, da minha área, aqui, para ficar mais claro para você, é aquela conversa criacionismo versus evolucionismo, os manuscritos do Mar Morto, né? Os povos da antiga Mesopotâmia, como é que eles tinham a tradição, como é que eles viam o mundo, como é que era Roma, como é que era o Egito, enfim, dentro desse padrão. E eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi estudando sobre Deus, sobre os deuses, comparando com algo que aconteceu comigo essa semana, que eu visitei um zoológico. Eu visitei um zoológico e eu vou falar a real pra vocês. Eu não gosto de zoológico, eu não acho legal. Eu acho que você chega lá, tá todos os animais numa jaula, cada um lá num aquário ou numa gaiola, sei lá o que. Eu acho que todo mundo teria que estar junto, soltar todo mundo e colocar todo mundo num ambiente só, entende? Ali que é a realidade da vida. Eu acho que ninguém tem que ficar preso a nada. Mas, Nelson, o que isso tem a ver, zoológico e o seu estudo sobre Deus? Cara, vamos lá. Tirando as ideias tradicionais, tirando aquilo, eu tô falando aqui de algo pessoal. Eu não tô abordando questões ontológicas que estudam o ser de Deus. Eu quero deixar bem claro isso. É uma questão mais particular minha, da minha experiência nessa área. Eu percebo o seguinte: você é pai, eu não tenho filhos, não sei dizer isso. Mas quando eu vou abordando, estudando e explorando essas questões, eu percebo que a estrutura do texto, em alguns aspectos, em muitos aspectos, Deus ou deuses, eles querem três coisas. E eu acredito que, independente da sua fé, se você tiver essas três coisas, cara, isso é maravilhoso para a sua vida. Independente se Deus existe, não existe, se é certo ou se é errado, tira proveito daquilo que é divino, sagrado para você. Nelson, quais são esses três pontos? Vamos lá. Você que é pai, eu tenho certeza absoluta que você quer a emancipação do seu filho. Ou seja, você quer que o cara cresça na vida, que ele seja independente, que ele produza, que ele seja eficiente. Não é possível um pai criar um filho a vida inteira e ele desejar que o filho fique debaixo das asas dele o tempo todo, né? Você vê assim... Cara, Deus, sei lá, vamos dar uma ideia aqui, tá? Não quero tocar em pontos teológicos, né? Se Deus colocou lá o fruto para Adão e Eva, por exemplo, cara, que ele quer que o cara seja emancipado, cara, o cara tenha liberdade, cara, o cara viva a vida. Ele não quer que o cara seja privado de perigos. Eu acho que um pai, a preocupação do pai é não ensinar o filho sobre perigos, né? Ele quer que o filho cresça e enfrente tudo isso, né? Outra coisa, diante dessa situação... Você que é pai pode falar melhor do que eu pergunto para você, você quer que o teu filho se sinta culpado, carregue algum peso? Eu acho que só um pai neurótico, uma mãe neurótica anseia para que um filho carregue nas costas uma culpa, um peso ou algo assim. É um pai muito frustrado que não quer que um filho seja emancipado, que tenha eficiência e produtividade na vida e que quer que o cara se sinta culpado o tempo todo. Eu não percebo isso nas populações mais antigas, essa ideia de culpa e emancipação, não sei se for por controle. Aqui é uma outra história. Você percebe por que você vê sempre tronos nos manuscritos antigos? Temos reis, tem figuras ali que representam o tipo de governo de uma época. Veja bem, sempre quando você lê, um parênteses aqui no que eu estou falando, sempre quando você lê sobre qualquer manuscrito antigo, seja a Bíblia, o Corão, o Torá, ou qualquer material, ou Enumelist, Epopeia de Gilgamesh, você tem que entender uma coisa. Tenta voltar no tempo que essa galera vivia, tenta ir lá, e tenta perceber o que era emancipação, o que era retirar a culpa e também o que era guerra. Você vê nesses livros direto o quê? Guerra. Um pai de verdade quer que o filho sobreviva guerras. Para sobreviver guerras, um pai quer que um filho aprenda, sabe o quê? A lutar. Então você tem três pontos que essas sociedades que nós podemos encontrar nesses manuscritos antigos, que estão se referindo a deuses, a Deus, coisa e tal, você vê esses três pontos claramente ali.
Claro, tu vai ver toda a estrutura de controle social no jogo, que isso é uma outra história, mas como eu disse, o que eu aprendi? Eu aprendi sobre estudando deuses e Deus. É você ser uma pessoa emancipada. Até do próprio Deus, Deus se alegra. Ué, Moisés entrou em tapa com ele, conversando. Você vê esses capítulos assim, essa ideia, vamos para os cristãos, Jesus quis, Deus, afasta de mim esse cálice, seja a sua vontade. Mas, cara, o cara é emancipado, o cara tá ali, cara. Ele quer o quê? Ele quer produzir, ser eficiente de uma maneira boa numa selva. Isso quer dizer o quê? Que se você ficar carregando culpa aí, se você ficar aí com medo aí da realidade da vida, cara, você não vai ser emancipado, tu não vai entender nada. E os manuscritos das antigas sociedades, eles podem nos ensinar para isso. É isso que eu tenho aprendido estudando sobre deuses e Deus. E tá aqui hoje o que eu aprendi sobre como eu aprendi, como é que eu vivi, toda essa, são 20 anos de experiência, que eu quero compartilhar contigo, que eu tenho certeza absoluta, dependente, não gaste tempo querendo estudar sobre Darwin, como é que foi criacionismo, como é que foi evolucionismo, como é que é o ribossomo, como é que é o cromossomo, como é que é o DNA, essa discussão toda, como é que funcionou todo o processo de evolução social no sistema, manipulação, a criação, separação dessa terra, desse povo. Tenta entender uma coisa, cara, estamos falando de emancipação. Emancipação é uma coisa boa, responsabilidade. Estamos falando aqui de você sobreviver, condições onde tudo e todos querem colocar a culpa em você. Não, você não precisa de nada. Quer que eu te fale um pitaco ainda? Você não precisa de nada, ó, nada. Você não tem culpa, tá? Sobreviva, entenda o teu erro. A culpa, ela é um produto que vai ficar só trazendo merda pra sua vida. A culpa, ela funciona como um erro, só isso. Errou, beleza, cara, refaz, volta. E isso é guerra. Isso é guerra e hoje quero deixar essa ferramenta aqui na caixa de ferramentas para você. O que eu aprendi com estudando sobre os deuses, tá bom? Fica aí essa dica para vocês. Forte abraço, Nelson Costa. E, cara, porra, dá um like, né? Dá um like, tá bom? Abraço para vocês.